Esta entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida como atividade de avaliação da disciplina de Introdução à Administração do curso de graduação em Administração da Universidade de Brasília, ministrada pelo professor Dr. Diego Mota Vieira. Cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principal gerar conhecimento acerca do tema empreendedorismo. Com a autorização, a entrevista foi gravada e disponibilizada em um canal específico no site YouTube. Dessa forma, será disponibilizado à comunidade acadêmica e ao público em geral um acervo de entrevistas com mulheres empreendedoras do Distrito Federal. Caso tenham interesse nos resultados ou qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato com o professor Dr. Diego Mota Vieira por meio do e-mail diego1mv@yahoo.com.br. Agradecemos desde já sua atenção. Olá, meu nome é Ellen, estou aqui hoje na Feira da Torre da TV com Dona Terezinha para entrevistar ela, que é considerada um patrimônio aqui da feira. Então a gente vai começar a entrevista, com perguntas falando como tudo começou. Então a primeira pergunta é, falar um pouco da sua história de vida. A minha história de vida é como muitas outras, né? Mas eu sou filha de fazendeiro, nasci na cidade de Silvânia, município de Silvânia, numa fazenda chamada Sapim. E lá era a coisa melhor que tinha, que hoje, até hoje eu não esqueço das minhas traquinagens lá, que era muito boa. A minha mãe chamava Rita, ela teve 11 filhos. Com 2 faleceram pequenos, não conheci, e nós crescemos 8 filhos juntos. Quando eu conheci as minhas irmãs, né, a minha irmã mais velha já era casada, eu já tinha uma sobrinha chamada Aparecida, que nós chamávamos ela de Cidinha, e era aquela coisa, né? E a gente era muito feliz naquele lugar. Comecei a estudar numa escola rural chamada, minha professora chamava Olívia, e essa escola foi bom demais para mim, que eu tive como ficar saindo de casa, que a gente gostava de falar assim, que gostava de passear na casa dos vizinhos, mas nem sempre a mamãe deixava a gente ir. Ela ia e a gente ficava, chorando vontade de ir, não ia. E a escola a gente tinha que sair todo dia. Para mim foi uma alegria muito grande, a coisa melhor que já teve foi eu aprender a ler. Eu lia muito, eu cresci lendo muito, tudo que tinha na frente eu lia, só que lá era difícil a gente achar uma coisa para ler, não existia revista nem nada, a gente só tinha um caderninho para estudar, um lápis e uma borracha. Era isso que a gente tinha e o que a professora ensinava. Então, mas a gente aprendeu muita coisa com ela, ela era uma pessoa maravilhosa. E eu aprendi muita coisa com ela. Então, desde então, eu ficava escrevendo. Meu pai ficava brigando, mas você acaba com os cadernos tudo, depois não tem mais caderno. E eu ficava escrevendo, tudo eu queria escrever. E assim eu cresci. Depois que cresci com 14 anos, ou menos de 14 anos, eu fui chamada para dar aula para os meus sobrinhos, e eu comecei a dar aula para os meus sobrinhos, e ali juntou mais crianças, eu era bem criança ainda, mas nós, com aquela aprendizagem mesmo que eu tinha, aquele pouco que eu tinha, eu alfabetizei meus sobrinhos e o meu cunhado, chamava Alfredo, era muito bacana, muito bom, mas não sabia ler, e ele tinha muita vontade de saber ler, eu ensinei, alfabetizei ele também. Com o tempo, a gente teve que mudar, né, a estratégia. Eu fiquei bastante tempo trabalhando lá na casa da minha irmã, depois passei para outra, depois fui convidada a ser professora da prefeitura, e eu fui ser uma professora pública, né, que ajudei em muitos lugares nas fazendas lá. Da minha vontade mesmo, da minha intento mesmo, eu convidava as pessoas que não sabiam ler, e era de noite, e aqueles homens saíam do serviço e iam lá para a sala de aula, e eu ensinava eles a ler. Muitos, não sei se aprenderam, se continuaram, mas bastante tempo eu fiz. Depois conheci a escola radiofônica, não sei se vocês sabem disso,
mas naquele tempo tinha não sei quem era o dono disso, um político aí que fez. E fazia o radinho. Com esse radinho, eles davam a aula lá, a gente ficava ouvindo a aula aqui, passando para os alunos e ensinando os alunos o que a professora tinha ensinado pelo rádio. E assim eu consegui muitos alunos, eram muitos alunos mesmo. De noite, quando dava 7 horas, de 7 às 9 horas, eu dava as aulas. Depois teve uma politicaiada danada, que eles recolheram os rádios, acabou tudo. Nesse tempo, eu cheguei para Goiânia, que eu não conhecia Goiânia. Fui para Goiânia, lá nós fomos na Rádio Difusora. Da Rádio Difusora eu conversei também, mandei abraço para minha mãe. Minha mãe, quando eu vi, ficou chorando. Foi muito engraçado. E assim foi a minha vida, o meu começo de vida, né? Depois de tudo isso, quando casei, nós resolvemos mudar da nossa fazenda para Brasília. Foi chegando aqui em Brasília, eu sentia dificuldade com 5 filhos já, né? Eu senti muita dificuldade, porque antes eu tinha o meu dinheiro da escola, aí agora eu não tinha mais nada. O que eu ia cuidar dos meus filhos? Eu comecei a costurar, né? Fui trabalhar numa fábrica de roupa em Taguatinga, mas os meus meninos ficavam sem ninguém para cuidar deles. Quando um dia uma moça falou para mim que tinha como a gente vender roupa aqui na Feira da Torre. Nós viemos, conhecemos o lugar, conversamos com as pessoas, eles disseram, vocês têm que ir no CDS, lá tem uma pessoa encarregada para dar uma documentação para vocês poderem vender aqui. Foi então que eu comecei a comprar tecido, fabricar as roupas e trazer e vender na Torre. Foi as minhas primeiras vendas aqui na Torre, foi essas roupas. Mas as roupas, era exigido um artesanato na roupa. Eu já sabia fiar, tecer, fazer tecelar e fazer essas coisas tudo, mas eu não pensei que isso era um artesanato aceito na cidade. Eu achava que era só lá na roça que eles iam aceitar isso. E eu comecei, ficou difícil, eu fui caçando outras coisas, foi quando eu conheci. Fiz bolsa de couro, fiz sapatinho de pelúcias, fiz as roupas, né? Aí foi quando eu conheci o macramê e eu comecei a fazer cordas de macramê. Pegava as cordas, fazia o macramê, fazia um porta-xaxim, fiz várias coisas de macramê. Deu para me sustentar, cuidar dos meus filhos por mais de 4 anos. Depois que acabou tudo, foi quando eu vim conhecer a pedra-sabão e com a pedra-sabão uma dificuldade muito grande. Eu não sabia onde conseguir esse material e não tinha dinheiro também. E como um parente do meu marido foi morar com a gente, ele formou como policial e ele começou a ganhar um dinheiro melhor. Foi então ele que me financiou primeiro e nós pudemos comprar um pouco de pedra-sabão. Desse pouco que a gente buscava as pedras prontas, nós fomos reclamados que não era nós que estava fazendo. Aí a gente teve que montar a nossa fábrica de pedra-sabão. E a gente montou, com muita dificuldade, consegui montar. Porque meu marido, muito inteligente, ele mesmo pegava as pedras, já fazia os bichinhos, de repente não montou o torno, começou a tornear e fazer essas peças que nós temos hoje, tudo ele fazia. Aí nós não sabíamos onde comprar as pedras brutas, né, para poder trabalhar. Nós pedimos de Ouro Preto, veio 2 caminhões de pedra de Ouro Preto para nós. O motorista, quando chegou em casa, na Ceilândia, quando eu falei para ele assim, ó, você vai despejar a pedra, que ele chegou lá na porta da minha casa, você vai despejar ali mais na frente. Ele falou, pelo amor de Deus, não fala que eu tenho que andar mais, porque eu não aguento mais de tanto andar. Eu andei demais, de Ouro Preto aqui, é longe demais, acho que eu nunca tinha viajado. Mas aí eu falei, não, é só dar uma voltinha e entrar naquele lote da frente. Aí
Ele ofereceu, não pede isso para mim mais nunca, viu? Não quero nunca mais vir nesse lugar. E assim nós começamos a fabricar. Meu marido não dava conta de fazer tudo sozinho, eu busquei um rapaz lá de Ouro Preto, ele veio morar com a gente dentro de casa e começou a trabalhar. E nós fabricando as nossas pedras-sabão. E assim nós crescemos, né, fabricando tudo. Ficamos, aí um outro rapaz de Anápolis ensinou para nós que nós podíamos pegar pedra por aqui mesmo. E aprendemos em Goiás Velho a pegar pedra. E Pontalina de Goiás tem pedra-sabão, que é essas que tem aqui, algumas que tem aí é de lá, de Pontalina, né? E assim nós montamos a nossa fábrica de pedra-sabão. Deu para mim criar meus filhos, né? Meus filhos todos me ajudavam também, ia para a escola. Minhas meninas formaram, foram ser professora e aposentaram, todas duas, as duas mais velhas já estão aposentadas. Uma delas está com a banca aqui na Feira da Torre, lá no Bloco L, né? E a outra está montou uma lanchonete numa faculdade lá em Águas Lindas, e está muito contente lá, graças a Deus. Os meninos todos formados, trabalhando, são funcionários públicos também, não tá aposentado ainda, mas estão trabalhando, né, graças a Deus. E assim está a minha vida até hoje. E eu continuei aqui, mudamos da feira lá de cima, debaixo da torre mesmo, que a nossa banca é lá, não sei se vocês conhecem, mas de lá nós viemos para cá e nós ganhamos esses 2 espaços. Esse espaço aqui e a do meu marido, que é lá do outro bloco, né? Aí a do meu marido ficou para minha filha, que aposentou, e ele já está bem idoso agora. Ela tomou conta da parte dele, ele está em casa tranquilo, dormindo e vendo vídeo, tranquilo. E eu estou aqui, né? Continuo, fiz 81 anos agora, esse ano, e estou satisfeita aqui. Para mim, a minha vida é estar aqui, conversando com todo mundo, com as colegas e vendendo as minhas peças quando eu consigo. O dia que eu consigo vender muito bem, eu fico satisfeita. Quando eu não consigo, eu estou satisfeita também, porque tudo tem a hora, né? Estou contente. Se eu for falar mais, ainda tem muita coisa, mas é o começo. Muito interessante essa história. E vocês vieram para cá em que ano? Nós viemos em 78. Então tem muito tempo. Muito né? tempo, já tem mais de 50 anos que nós estamos aqui, né? É. E tem 47 anos que eu estou aqui nessa feira, né? Tem bastante tempo. Passei por muita coisa aqui, teve as dificuldades maior mesmo é a falta de dinheiro para dar conta. Minhas meninas, me lembro que elas estavam na adolescência, crescendo muito rápido, né? E nós fomos elas foram para a escola e a saia de uniforme não servia mais para ela. Ela teve que ir vestir com outra roupa que não era uniforme. A diretora mandou me chamar e falou que não aceitava ela entrar sem uniforme. Falei, mas eu não tenho dinheiro agora para comprar o outro uniforme para ela. Não, e a menina está crescendo demais, a gente faz uma roupa, na mesma hora já não serve mais. Aí eu peguei e levei um monte de peça de macramê para ver se eu vendia lá. Ela olhou e falou assim, não, se você está achando que vai trazer coisa para me agradar, pensar que eu não tem disso não. Você vai vender isso aí e para outras pessoas, não para nós, e aqui é proibido vender tudo e não tem nada não. Você vai se virar e eu vou dar 5 dias. Essa semana ela pode vir sem uniforme, o resto não. Então aquilo foi muito uma pressão muito forte, né, sobre nós, né? Mas foi passando. Por fim, em 85, nós começamos em 78, né? Em 85 nós compramos nosso primeiro carro, porque o lote, né, a gente tinha, mas a gente não tinha como fazer a casa e nem
e nem tinha carro. Uhum. Nós começamos a fazer nossa casa, que morava num barraco pequeno, para todo mundo era muito pequeno. Nós começamos a fazer a casa, não deu conta de fazer tão cedo, mas em 85 eu sei que comprei o nosso carro, uma Kombi azul, que foi maravilhoso. Com ela dava para nós viajar, buscar as pedras, e foi muito bom. Até disso aí passou, já teve muitas outras coisas. Quando nós descemos para cá, eu então resolvi acrescentar no meu trabalho os trabalhos de pedra semi-preciosa, não só a pedra sabão. Que a gente colocou aqui, os meus clientes sumiram todos, ninguém me achava, e nós passamos, era assim, ó, de 1.500 que eu vendia por semana, lá em cima, quando eu cheguei aqui, vendia R$100, no máximo 150. Não dava para a gente comer, para a gente fazer nada. Eu fiquei muito... Nós passamos um aperto muito grande. Aí eu comecei a trabalhar com a pedra semi-preciosa. Então ela tirou nós do sufoco. Começamos a vender mais. Hoje a gente, como todo comércio, está bem mais devagar para vender devido às vendas pela internet, essas coisas, então tira a possibilidade de a gente vender pessoalmente assim. Mas está melhor, mas dá. Hoje está dando também para nós, para a minha vida, que eu não tenho uma aposentadoria, eu recebo apenas um benefício, né, do governo, que dá para comprar os remédios que a gente usa direto. Meu marido tem problema de saúde, tem que comprar muito remédio ali. Isso aí está dando. Isso aqui é uma ajuda muito grande para mim. Dou graças a Deus. Obrigada. E a próxima pergunta é, para a senhora, o que significa ser empreendedor? Para mim é tudo, né? E eu sempre gostei de empreender, embora eu não sabia, nem conhecia, vim conhecer essa palavra depois de muito tempo. Mas eu comecei a empreender mesmo sem saber o que era. Pelo fato de eu não ter quem cuidasse dos meus filhos, o único jeito que eu tinha de ganhar dinheiro era vendendo alguma coisa. Eu comecei a pegar roupa, vender de porta em porta. E eu achei muito difícil, porque a gente tinha que entrar na casa dos outros, eu muito tímida, eu não conseguia fazer, né? Foi quando surgiu a venda direta, que é aqui na feira, para mim foi muito bom. Para mim vender aqui, eu atendo todo mundo na maior facilidade. Se for para mim oferecer uma coisa para vender, às vezes eles falam, pega uma rifa para você vender, eu não dou conta, porque eu não tenho um jeito de chegar na pessoa e oferecer alguma coisa, né? Então, empreender para mim é bom demais. Então, a senhora se considera uma empreendedora, certo? Eu considero não uma empreendedora aplicada, como deveria ser. E eu fiz vários cursos no Sebrae, fiz no como é que chama? Aonde fala da coisa de emprego, assim, né? No Cine. Eu comecei a pegar dinheiro no Cine, o Cine emprestando dinheiro para o pequeno empreendedor, desse dinheiro do FAT, né? Que eles pegam, até hoje faz isso. Até hoje tem esse recurso para o empreendedor, né? Pegar um dinheiro emprestado para aplicar nas vendas, no negócio, né? E eu comecei ali e foi muito bom para mim, me ajudou bastante, né? Então, eu aprendi um pouco, mas eu nunca fui assim de levar a sério as anotações, tudo. Eu nunca dei conta de anotar tudo que eu vendo, tudo que eu compro, tudo que eu gasto. Eu acho assim, porque eu sozinha para fazer tudo, então é mais na cabeça mesmo. Eu decorava o telefone, um cliente falava, eu quero isso, qual é o seu telefone? Ela falava e eu não anotava nem nada, isso ficava na cabeça. Hoje eu não dou conta nem do meu mais, mas era assim. E eu
E eu acho que o bom empreendedor ele tem que ser bem caprichoso em tudo, é saber, olha, o ano passado, no mês de outubro, eu vendi tantos mil, e esse ano eu vendi só isso, né? Eu não sei, eu não tenho essa história as anotações, eu não dou conta disso, mas eu estou levando. Eu não devo nada, tudo que eu tenho aqui, graças a Deus, está pago. Tá? Não devo nada. O que eu compro, o que eu faço, tudo eu tenho que ter o dinheiro primeiro para não poder fazer, para não ficar devendo. Uhum. Já devi muito. Teve época de eu usar o limite do cartão como meu dinheiro, porque realmente eu não tinha. Mas quando passou isso agora, a minha meta é esta. E para a senhora, quais habilidades e conhecimento você achou necessário para gerenciar o seu próprio negócio? Olha, eu nunca achei que eu precisasse de aprender nada, achava que eu sabia, mas a minha sabedoria veio depois que eu comecei mesmo. Sempre que eu ponho uma peça para vender, eu fico olhando a avaliação do cliente. O cliente vai me ensinando se está bom dessa forma, se não. E eu não sei que eu sei as coisas, eu acho que eu não sei ainda. Né? E a forma também, não sei muito, mas a gente aprende. Depois que a gente começa, aprende. Eu acho assim, é quase comparado a gente entrar numa canoa, né? A gente não sabe remar, mas depois está lá dentro, rema, porque se não remar, morre, né? Tem que remar. Por qual motivo a senhora decidiu abrir o seu próprio negócio e por que nesse ramo específico? Eu não tinha um ramo específico, mas a necessidade foi de eu ficar junto com meus filhos, não deixar meus filhos sozinhos em casa e eu poder trabalhar em casa e tirar só um dia para vender. Foi isso que eu encontrei aqui na torre. Eu trabalhando em casa, fabricando as coisas, meu marido me ajudando, porque ele não conseguia um emprego que valesse a pena, né? Ele não tem formação. E eu usei esse método assim, né? Não sei se ficou faltando aí uma explicação, eu esqueci. Tá ótimo. Tá bom? Deixa eu ver aqui, me perdi. Como a senhora começou a botar a ideia em prática e se a senhora teve apoiadores, ajuda de outras pessoas? A gente sempre tem, né? Um apoiador. Primeira pessoa a me apoiar muito foi a minha assistente social, lá na Ceilândia. O nome dela é Railda, que ainda há pouco tempo eu vi ela no lançamento do livro, ainda vi ela. Gostei muito de vê-la. Ela me ajudou bastante, não só ela, muitas outras pessoas me ajudaram, como incentivando sempre a gente não esperar receber nada, né? Que o governo vai fazer isso para a gente, aquilo. Nunca esperar isso, mas fazer. Sempre ter coragem de trabalhar, não importar que está assim o assado, mas fazer. Sempre na ativa, né? Se a gente vai na ativa mesmo, querendo com um objetivo que quer e quer aquilo, a gente consegue. Entendi. Quais foram os obstáculos que você passou durante esse tempo, né, para você chegar até aqui? Foi muitos, né? Muitos obstáculos. Uma das grandes obstáculos que acho que todo mundo passa é o conhecimento, né? O conhecimento, um meio de descobrir. Por exemplo, no Sebrae, eu queria descobrir um papel, que teve uma época que eu estava fazendo um papel, fazendo umas luminárias de papel. Eu vendi bastante essas luminárias, era feita à base de pedra e a parte de cima era no papel. Eu não sabia onde eu ia encontrar esse papel. E eu pedi ao Sebrae, eles fizeram um apanhado e descobriram todos os lugares
aonde eu encontrava o papel, né. Então a gente sabia a informação. A informação para mim comprar pedra-sabão, quando eu comecei, eu tive que um rapaz falou para mim: "Eu sei aonde que arranca as pedras, lá na fazenda tal", "Mas aonde essa fazenda? Aonde que é?", "Não, lá em Pontalina, tem a tal fazenda, tem fulano de tal lá", que ele chega lá, fala: "Uma fazenda", mas a Pontalina é uma cidade muito grande, como é que eu chego lá e vou achar essa pessoa? Eu falei: "Não, eu vou com você, você paga a minha despesa e eu vou, então vamos embora". Paguei a despesa dele, levei, ele pus gasolina no carro dele, ele foi com a gente, chegamos até no tal homem que tinha uma fazenda, fui lá para a fazenda deles, a gente arrancou as pedras e tudo, fiz tudo, tudo que ele precisou, até as pingas dele eu tive que pagar. Ele fazia, não tem dinheiro, mas se tinha que dar as coisas para ele, dei tudo, até tive a informação, mas depois não foi preciso ele ir comigo mais, eu já sabia. Mesma coisa em Goiás Velha, a mesma turma que me levou na Pontalina levou para Goiás Velha, a mesma coisa. Lá a gente descobriu, depois que descobre um, vem os outros, né? A primeira informação é difícil e ela, às vezes, precisa gastar dinheiro para a gente ter. Ninguém dá uma informação de graça. Aconteceu uma coisa engraçada um dia, que uma mulher veio aqui e quando ela viu o tanto de pedra-sabão, ela ficou doida e queria fazer para vender, né? Queria montar uma fábrica para ela e ela queria que eu desse tudo para ela. Aí ela queria ver a minha fábrica, eu levei ela lá. Depois ela ficava arranjando gente, levando lá. Toda semana ela ia com uma pessoa. Fui e falei para ela que eu não queria que ela ficasse levando ninguém mais lá não, que não conhecia as pessoas que iam, né. Ela ficou com muita raiva, falou que eu fui egoísta de não ajudar ela a descobrir como que ela ia trabalhar com a pedra-sabão. Aí eu falei: "Ó, eu gastei muito dinheiro com isso, para mim poder chegar onde eu cheguei hoje, e eu já fiz muito para você, se você é esperta agora, você já consegue". E assim vem coisinha, sabe. Muita coisa que a gente já passou. Hum. E a senhora sofreu alguma dificuldade como empreendedora por ser mulher? A mulher, às vezes, quando a gente como meu marido, ele sempre punha eu na frente para as coisas, em vez dele mesmo falar chegar e falar: "Eu quero isso", ele acabava empurrando para mim, né, para mim chegar, conversar. A gente, assim, não demais, mas eu já tive algumas, não sei explicar muito bem, não estou lembrando de uma coisa. Eh, e assim já teve, mas não tanto, não tanto não. Sim. Eh, a senhora já teve algum contato com administração de empresas? Só pelo Sebrae, só. Sebrae, eu fiz vários cursos de administração de empresa, mas quando eu comecei no meu negócio, eu não conhecia o que era uma empresa, e eu não falava que era empresa. Nunca tive coragem de falar: "É a minha empresa", eu nunca tive. Embora nos cursos eles falavam: "A sua empresa", tal, e eu não entendia que era uma empresa, para mim era um trabalho só, né. Uhum. E eu nunca trabalhei assim, eu já trabalhei trabalhando de costureira numa empresa, que era para assinar minha carteira, no final eu não quis que assinasse, que eu não dei conta de ficar lá. E trabalhei em um outro lugar também, mas foi sem carteira assinada, numa outra empresa também, informal até também, mas eu nunca fiz parte de uma grande empresa, a não ser o serviço público, né, que eu fui professora do estado de Goiás durante foi 14 anos, né, que eu trabalhei para o estado de Goiás. E eu nem tinha muita ideia do que era ser uma funcionária pública, que eu tinha todos os direitos, e eu larguei, joguei tudo fora, dispensei, não estava bom para mim, dispensei, larguei para lá. Bom,
O que mudou na vida da senhora depois de abrir o seu próprio negócio? Ah, melhorou tudo, né. Quando eu ficava em casa quieto, cuidando das crianças, e meu marido ia trabalhar, ele chegava no final de semana, ele trazia o dinheiro. A única coisa que dava para mim comprar era comida. Não sobrava dinheiro para comprar uma roupa, nem um calçado. Os meninos na escola, às vezes, faltavam as coisas. Então, eu não tinha dinheiro para isso. Depois que eu comecei a trabalhar, né, com minha empresa, as coisas mudou, né. Logo até ele mesmo aderiu a mim, o meu serviço, e largou de trabalhar fora, e assim nós criamos nossos filhos. Se a senhora puder escolher, o que estará fazendo daqui a 5 anos? Ah, daqui 5 anos. Olha, se fosse o caso de eu ter dinheiro e poder e tivesse, eu queria ter uma lojinha maior do que essa, né. Eu já tive vontade, mas como aqui é um trabalho, é um lugar cedido, não é permitido a gente ter 2 espaços, né, Uhum. e, a gente tem que conformar, né. Eu não tenho condições de ir para um shopping, que eu sei que lá também eu não vou dar conta, minhas posses são poucas para isso. E se eu continuar do jeito que tá, para mim tá bom, mas eu queria mais, né, mas eu não tô tendo como, né. Já quando daqui mais um tempo eu quero passar para o meu neto, que me ajuda. Eu só tenho ele para me ajudar, ele me ajuda no sábado e domingo, ele está aqui me ajudando. Vai ser isso mesmo, A senhora gosta do que faz? muito, muito. É uma paixão. Uma paixão, para mim é uma paixão. Eu não tenho hora para mim fazer minhas coisas, não tem toda hora que for preciso de eu estar aqui vendendo, eu quero estar trabalhando, buscando uma atividade diferente, né. Eu não tenho, o meu trabalho é pedra, pedra sabão, né, e pedra semi-preciosa. A pedra semi-preciosa, eu tenho muita coisa dela, mas eu quero ainda acrescentar o trabalho de prata, que eu não tenho. Tem algumas coisinhas só, então não é o suficiente, porque tem tanta gente que vem querendo comprar as coisas, mas fala: "Eu tenho alergia a esse tipo de metal, eu não posso, eu só uso prata", e eu não tenho uma prata para oferecer, né. Eu sei que tem muitas bancas aqui que têm prata e não sei se esse ano eu ainda consigo fazer alguma coisa. Sim. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o seu negócio, né, sobre a sua loja. E a gente gostaria de saber se o seu negócio, ele reflete quem você é. Se tem alguma coisinha aqui que reflete um pouco da sua personalidade, talvez. Ah, para mim é tudo, né, tudo reflete. Eu não sou de usar, nada, assim, de acessório. Muito raro eu usar uma pulseira, uma corrente, uma coisa assim, mas o prazer que eu tenho de estar junto com esses acessórios aqui, com tudo da minha loja, é o meu prazer. Tudo refere a mim. Na minha Legal. casa é cheio de pedra-sabão. É vaso para flor, é panela de pedra, é filtro, é tudo. Tudo eu tenho em casa. Tem uns vasos grandes assim, que eu ponho capim, esses capim, daqui da feira, né, que eu levo, eu gosto. Tudo eu gosto. Gosto muito de artesanato. Tudo de artesanato eu gosto. Que bom. Como está estruturado o seu negócio? Os patrocinadores, o local, como a senhora administra isso? O local, o prédio aqui é do governo, né? E o governo, então, cedeu para o artesanato todas essas lojas que vocês estão vendo, né? Todos são cedidos. A gente paga apenas uma taxa.
O meu agora está a média de R$ 115 por mês. É uma taxa irrisória que qualquer um dá conta de pagar, né? Esse é o patrocínio, o melhor patrocínio que nós temos. Agora, patrocinadores, outra coisa, eu nunca tive. E funcionários, pessoas para ajudar? Funcionário não tem. Tudo que é feito aqui é feito por nós mesmos ou pegado pronto de outras pessoas, que tem alguns tipos de peças que, para ser feitos, são feitos em grandes empresas, com máquinas caríssimas, com funcionários muito treinados, que não tem como eu ou algum outro pegar e fazer, não tem como. Então, o que acontece é que a gente tem que pegar de outro artesão para colocar aqui para vender. Não tem nenhum artesão quase que trabalha sozinho, sempre tem a parceria com outro artesão. Nós temos muita parceria. Não patrocínio. Uhum. O que o seu produto ou serviço tem de diferente de outros? Por exemplo, de outros artesãos que fazem a mesma coisa? A diferença é pequena e grande. Quando a gente vê uma peça que a gente faz, a gente conhece ela, né? Assim, cada um conhece seu produto. E tem a tendência, eu gosto mais de tal coisas, de tal tipo de pedra, por exemplo, enquanto o outro gosta de outro tipo de pedra. Então, cada um tem seus clientes preferidos. Tem cliente para todo mundo. Muito bom. E como a senhora se mantém informada sobre o mercado que a senhora atua, né? Por exemplo, sobre os clientes, o que está na moda, o que não está? Aí eu vejo muito televisão. Quando eu vejo essas apresentadoras com certo brinco, eu já sei que ele vai entrar aqui também. Os brincos das apresentadoras, as roupas que elas usam, elas são as primeiras a apresentar no mercado o que vai dar a tendência, né? Então, é sempre assim. A gente, de primeiro, quando eu não tinha televisão em casa, eu vim ter televisão em casa depois de muito tempo. Eu olhava as revistas, né? Sempre comprando revista, olhando. Hoje a gente vê na televisão. A senhora compartilha essas informações com mais alguém? A gente aqui conversa muito, é sempre conversando, falando, né, de alguma coisa e passando. Recebe orientação de uma pessoa, de outra. E o próprio cliente, quando conversa com a gente, às vezes dá uma dica assim, que para ele é coisa à toa, mas para a gente é valioso. Tá bom. A senhora falou que não possui colaboradores, né? Mas a senhora consulta ou envolve outras artesãos que tem aqui na feira para gerenciar o seu negócio? Raramente, né? Raramente. Como tenho minha família, né? Tenho a minha filha que tem uma banca aí também, eu consulto muito ela, né? Às vezes consulto uma amiga aqui também, uma colega de trabalho, às vezes consulto, mas é raro. Ok. Então, o que a senhora pensa para o futuro do seu negócio? A senhora tem algo em mente? O futuro do meu negócio eu espero que seja bem melhor do que hoje. Então, estamos aguardando a reforma aqui na feira, que se sair da maneira que foi nos apresentado, vai ficar muito bom. E com isso eu sei que vai melhorar bastante a visitação aqui. Quando eu estive em Portugal e que andei um pouco ali, vendo os pontos turísticos lá, eu fiquei encantada com tanto de turista que tem naqueles lugares. Gente, é demais, é demais.
parece que tem coisa para ver, mas nem tanto, mas tem turista demais. E aqui não tem turista. Raramente aparece turista aqui. Quando aparece, vai embora logo e não, às vezes não compra nada, né? E, então, lá, nesses outros lugares aí, nesse outro país, é um país de turismo. Mas nós aqui é muito pouco. Brasília não tem turismo, não. Fala que tem tantos mil por ano e tal, mas para nós aqui a gente vê muito pouco. Bom, para finalizar, eu gostaria de fazer umas 2 últimas perguntas. E a primeira é, eu gostaria que a senhora olhasse para a câmera e mandasse uma mensagem para futuras empreendedoras, futuras mulheres que desejam abrir o seu negócio, empreender. Conselhos. É meio difícil, né? Cada uma tem o seu jeito. Mas hoje, com a ajuda da internet, é bem mais fácil que no tempo que eu comecei. Quando eu comecei, não tinha nem como eu estar tirando umas fotos das minhas peças, né? E o que é realmente que eu ia fazer. Foi no impulso do que apareceu na frente, eu fiz. Mas hoje, por exemplo, quem quiser trabalhar com artesanato aqui na feira, ele tem que fazer um apanhado do que é vendido aqui, tudo, para ver o que falta aqui ainda para ele colocar para ser bem sucedido, né? Eu acho que é mais fácil, mas é mais difícil também, porque já tem muita coisa moderna, né? Hoje tem bastante coisa moderna no artesanato que muitas pessoas ainda não fez e não conhece, né? E só às vezes a gente fica quieta aqui e não percebe, mas a pessoa que chega de fora logo vê, tem que ter um olho assim de meio biônico, né, para ver o que é que está faltando, mas ainda faltam coisas aqui. E se for olhar o que tem mais aqui para fazer, para não fazer, para fazer uma coisa diferente, já tem que fazer uma boa pesquisa. E depois a criatividade é o que manda, né? No artesanato, então, a criatividade. Enquanto às vezes um luta para criar uma coisa, o outro vê pronto e já pega, é mais difícil. Para finalizar a última pergunta, a gente soube que a senhora escreveu um livro, né? E a gente queria que a senhora contasse um pouquinho sobre esse livro e o porquê que a senhora decidiu escrever. Pois é, como eu já disse, eu gosto muito de ler e de escrever, né? E eu já falei uma parte do meu livro, que foi a minha história, né? Tá no meu livro uma parte da história. E apareceu mais alguma coisa sobre a feira também, sobre a minha família, né? E é isso. Então é esse livro aqui, né? Que se chama Marcília, Memórias de uma Vida Singular. Então uma parte dele a senhora já contou no início. Foi. E quem quiser adquirir esse livro, onde a gente pode encontrar ele? Tem no Amazon, tem na Uniclap. Uniclap. Acho que é esse nome mesmo. Não. Uniclap. Sim. É, Uniclap. E o Amazon também está vendendo ele. Marcília foi um nome figurado que eu achei para pôr no livro, porque eu não queria pôr de vez o meu próprio nome. Pelo fato de eu ser muito conhecida aqui, né? Eu não queria falar eu sou isso, aquilo. Eu pus esse nome figurado, que é um nome que eu tenho ele desde muito tempo, que eu conheci, que eu aprendi a ler, e eu amei muito esse nome. Então eu pus ele no meu livro. Foi isso. Muito bonito. Obrigada. Agora a gente vai fazer algumas perguntas mais pessoais mesmo, dados da senhora, que é o seu nome completo. Certo.
Meu nome é Terezinha, escrito com S, Terezinha Marques Cotrim. Nasci em 31 de maio de 1944. Estou com 81 anos hoje. E estou morando aqui em Brasília, na Vicente Pires, né? E mais são isso. Aonde a senhora nasceu? Eu nasci em Silvânia, Goiás. Silvânia é uma cidade linda, bonita, muito limpinha, muito arrumadinha. É uma cidade que foi mais conhecida no Brasil todo como pela educação, que tinha um colégio de freira, tinha um internato, que naquele tempo os pais que eram muito rígidos com as filhas levavam e colocavam lá, porque o colégio era muito severo. As moças tinham que crescer ali dentro daquele lugar, longe de todo mundo, né? E também os padres tinham um internato para os rapazes, né? E assim ficou uma cidade bem conhecida. Depois abriu um orfanato também, onde tinha dos padres também, que cuidava de crianças abandonadas, e era muito assim. Lá eu cresci, estudei, não cheguei a estudar nos colégios, porque ele era particular, né? Meu pai não aceitou pagar para mim estudar lá, eu estudei só na escola rural mesmo. E a senhora, qual é a sua escolaridade, a formação? Eu fiz até a 6ª série só, que hoje é como que fala hoje? É o 1º grau, né? 1º grau incompleto que eu fiz. E a senhora tem filhos? Tenho 5 filhos. 5 filhos. A minha filha mais velha chama Esther. Ela tem uma banca aqui na feira. Ela foi professora há mais de 30 anos, aposentou e está trabalhando aqui na feira hoje. E tenho a Eliane, que é a filha a 2ª filha, né? Ela também foi professora, aposentou. Hoje ela trabalha numa faculdade vendendo lanche. E tenho o Elias, que formou em advogado. Ele trabalha no Ministério. Tá. E o Éder trabalha na Terra Cap também. E tem o Emerson, que trabalha no TJ. Graças a Deus, meus filhos estão bem encaminhados, né? Todos têm suas casas. O último, que não tinha casa, comprou agora esse ano, estou satisfeita. Graças a Deus. E para finalizar, a senhora saberia o seu número de telefone de cor? Sei. 619-9904-2915. É isso, obrigada. Obrigada. Foi muito bom entrevistar a senhora. Muito obrigada.